Fala, bando de louco, vamos direto ao assunto. Memphis Depay agitou a torcida do Corinthians nas suas redes sociais e mandou um recado ao bando de loucos. Vamos falar também sobre a apresentação, desta vez oficial, dos 3 novos reforços do Corinthians para o restante da temporada. E também, sexta-feira, a CBF vai sortear os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians joga a primeira em casa, a primeira fora. Vamos falar sobre isso a partir de agora, aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta quarta-feira, dia 18 de setembro, e a gente começa falando aqui sobre Memphis Depay. Obviamente que é o nome mais comentado no momento no futebol brasileiro e um dos nomes mais comentados no futebol mundial. Memphis segue fazendo trabalhos intensivos lá no CT Dr. Joaquim Grava, não foi para o Rio de Janeiro, não foi para Fortaleza, e ficou se dedicando à parte física, aprimorando a parte física, também a parte técnica, trabalhando em campo em 2 períodos, e hoje pela manhã postou nas suas redes sociais uma mensagem, um videozinho dos treinos dele, né, do dia a dia dele, da rotina, como vem sendo, lá no CT, ele acompanhado da comissão técnica, né, dos auxiliares lá de preparação física, pessoal da fisioterapia, enfim, do pessoal que cuida de saúde e performance do atleta. E ele deu uma agitada, obviamente que a expectativa é muito grande para a estreia do Memphis sábado, às 4 da tarde, contra o Atlético Goianiense, lá na Neoquímica Arena, a expectativa é muito alta, né, com relação a essa primeira partida dele com a camisa do Corinthians. E tudo caminha, tá, pessoal, para que isso aconteça. Eu sempre digo aqui, se não houver nada que surpreenda, nada fora da curva, uma dor ali, um probleminha aqui, ele vai estrear. Não tem muito como ser diferente disso e digo mais, será titular contra o Atlético. Começa jogando. Não acredito que entre no decorrer da partida, não. Acho que pode começar ali no primeiro tempo mesmo, entre os 11 titulares. Ele já treinou entre os titulares, tá? Ele já treinou entre os titulares, então, se tiver que ser substituído, será na fase complementar, né? No segundo tempo. Bom, mas ele hoje postou nas suas redes sociais uma mensagenzinha que mexeu, evidentemente, com a expectativa do torcedor. Ele posta uma foto de costas lá no CT, né, no Instagram oficial dele, que é o Memphis Depay, é só isso, Memphis Depay, dizendo assim, com a legenda pequenininha embaixo, né, bom dia, em português, a bandeirinha do Brasil, uma ampulheta, né, aquele instrumento antigo que media o tempo, e 2 olhinhos, e com a frase em inglês assim, almost time, que traduzindo de forma mais literal, quase na hora. Né? Então ele mexe ali realmente com o imaginário do torcedor, com a expectativa do torcedor, e olha, o Memphis tem treinado de forma muito intensa, de forma muito dura, de forma muito aplicada, tem se dedicado demais, ele é muito profissional, ele não é aquele cara do miguezinho, de ficar ali enrolando no treino, não. Tem se dedicado realmente com muita intensidade aos treinos. Claro, sabe da necessidade de estar bem, precisa estar bem para a estreia, não joga há 2 meses, e é natural que ele não jogue 90 minutos contra o Atlético Goianiense, eu não crio nenhuma expectativa e recomendo que você também não crie. Se acontecer isso, será um colírio para os olhos de todos, mas a tendência é que ele jogue pelo menos 45 minutos, tá? Vamos ver. De repente, se o Ramon Dias realmente surpreender, ele começa no banco, o que eu não acredito, e jogaria aí o segundo tempo, ou parte do segundo tempo. Eu acho que será bem gradativa essa presença do Memphis Depay em campo, até que ele ganhe ritmo, até que ele ganhe minutos, o que é importante para o melhor condicionamento e o melhor aprimoramento das questões físicas e táticas por parte do jogador, tá bom? Mas
quase na hora, segundo o próprio Memphis Depay. E aí? Quero saber o teu grau de ansiedade para a estreia do atacante holandês. Comenta aí. Bom, e oficialmente o Corinthians apresentará amanhã os seus novos reforços, né? O que o Corinthians ainda não fez. Né? O Memphis chegou, foi apresentado, enfim, né? O protocolo. Mas 3 jogadores que já chegaram, e um até já com um certo tempo, o caso do Héctor Hernandes, o Carrijo chegou por último agora, e o José Martínez aí entre os dois, esses jogadores não foram apresentados ainda. Os 3 já estrearam, os 3 já jogaram, o Héctor já se machucou, já jogou, enfim, mas o clube ainda não havia, e eu acho que até mudou um pouco essa fórmula, né? O Corinthians normalmente apresentava o atleta e depois ele ia para o jogo. Agora não, o jogador faz 2, 3, 4 jogos e depois que se marca uma coletiva de imprensa. Enfim, essa coletiva ficou para amanhã, tá? No período da manhã, tá bom? Logo depois do treino, então não dá para dizer muito horário, deve ser por volta de meio-dia e pouquinho. Normalmente não se dá para cravar, porque às vezes o treino estica um pouquinho, antecipa um pouquinho. Enfim, será após o treino que será realizado amanhã pela manhã lá no CT. Esse treino será aberto parcialmente para a imprensa, e quando eu digo parcialmente para a imprensa, sei bem como funciona, você permite a presença de cinegrafistas, de repórteres ali à beira do gramado, os jogadores fazem aquela roda de bobinho, dão uma aquecida, e aí a partir do momento que começa a parte mais de trabalho, a parte mais tática da coisa, aí os jornalistas são retirados, é pedido que eles deixem ali à beira do campo, né, e saiam daquela área que é estritamente restrita aos jogadores. Então, amanhã eles serão apresentados. O tempo estipulado será de 15 minutos para cada jogador, tá? Então, André Carrijo, Héctor Hernandes e José Martínez, cada um falará durante 15 minutos aos jornalistas, com um tempo aí de 45 minutos total de entrevista coletiva aos jornalistas que comparecerem lá ao CT Dr. Joaquim Grava. Evidentemente, e me arrisco a dizer aqui que os olhares todos estarão, né, as câmeras todas estarão sendo apontadas para Memphis Depay. Evidentemente, ninguém vai querer perder um clique, né, do jogador holandês, que é hoje o maior astro do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, o jogador mais badalado no momento no país. Então, amanhã, depois do treino, no período da manhã, entrevista coletiva de Héctor Hernandes, José Martínez e André Carrilho, tá bom? Então, vamos aguardar para saber aí o que eles vão falar com a imprensa. E a CBF confirmou que sexta-feira, às 2 horas da tarde, lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro, serão conhecidos os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, tá bom? Então, evento confirmado para sexta, dia 20, às 2 horas da tarde. E aí serão definidos os mandos de campo. Já temos os confrontos, Corinthians e Flamengo, ou Flamengo e Corinthians, e o outro, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, tá? Então, ou Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Então, o sorteio será muito simples, né? Mando de campo e datas. Datas estão pré-definidas. A CBF já deixou reservada 2 datas dentro do calendário para essas partidas da Copa do Brasil. Dia 2 de outubro e dia 17 de outubro. Então, no dia 2 de outubro, os jogos de ida e 17 de outubro, jogos de volta. Essas são datas base, tá ok? De repente, um time pode jogar, sei lá, Corinthians e Flamengo podem jogar no dia 18, né? Ou Vasco e Atlético podem jogar no dia 18, ou os dois no dia 17, enfim, a CBF definirá tudo isso na sexta-feira. E aí saberemos se o Corinthians jogará a primeira partida contra o Flamengo na Neoquímica Arena ou lá no estádio do Maracanã, tá bom? Então, claro, vamos ficar de olho, vamos ficar na expectativa aí para saber onde será o primeiro jogo. E até lembrando que no dia 2 de outubro, o Corinthians já terá
tendência que isso aconteça, o goleiro Hugo Souza em definitivo. O Corinthians pode comprar o jogador a partir do dia 1º. Então, o Corinthians tem que pagar ali 800 mil euros ao Flamengo, próximo ali dos 5 milhões de reais. E a partir dali, o Corinthians não terá que pagar mais nada à equipe rubro-negra, tá? Se não comprar no dia 1º, não fizer o Pix para o Flamengo no dia 1º, terá que pagar 500 mil reais para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo no dia 2. Então, se pagar no dia 1º, tá tudo certo, comprou Hugo Souza em definitivo. Se não der tempo, se tiver aquele velho problema de fluxo de caixa, como gostam muito de falar, aí sim terá que pagar 500 mil reais aí para que o Hugo Souza enfrente o seu ex-clube. Tá bom? Eu volto às 9 da noite com uma live aqui no 12 em Campo para a gente bater um papo, atualizar toda esta quarta-feira e também, claro, repercutir a excelente vitória do Corinthians ontem sobre o Fortaleza lá no estádio do Castelão. Se você gostou aqui do conteúdo, direto e objetivo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e eu te espero às 9 da noite. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia e a gente se vê. Tchau.